com Romanos capítulo 6, né? Vamos seguir em frente, né? Versículo 6: Pois sabemos que a nossa natureza pecadora já foi morta com Machia na cruz, né? A fim de que nosso eu, pecador, fosse morto. Assim não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morre fica livre do poder do pecado. É um privilégio para quem morreu, né? Se morremos com Machia, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Machia foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus e Jeová. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Machia, Yoshua, devem se considerar vivos para Deus e Jeová. Portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam. Não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam os desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus e Jeová, para que ele use vocês a fim de fazer o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela Torá, pela lei, mas pela graça de Deus e Jeová. Então Paulo fala aqui que nossa velha natureza morreu lá no Calvário, né? O inocente carregou os pecados dos culpados, mas o inocente exige que os culpados agora, que somos nós, que éramos pecadores e ainda somos pecadores, mas agora somos pecadores mortos para o pecado, pendurados na cruz. E outra coisa, na lei, todo ano se repetiam os sacrifícios, né? Touros, bodes, ovelhas, rolinhas, pombinhas. Na graça, não. Machia morreu uma só vez. E o animal não tem alma, né? O animal morria ali, derramou a química, o sangue, acabou. Nós temos espírito, alma e corpo. Machia, ao morrer ali, tinha espírito, alma e corpo. E seu espírito ressuscitou seu corpo. E outra coisa, ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para vós, vou viver dentro de vocês. Isso aqui é a vantagem da graça, diferente da lei. Quer dizer, Machia vive em nós. Quando você morre, é crucificado, está pendurado na cruz com Machia, sua vida eterna aqui, Machia vive em você, né? E aí você não pode ser, se você é um machiânico, você não pode ser um adúltero, um assassino, um bêbado. Que Machia não fez essas coisas. Um mentiroso, mentindo à torta e à direita para todo mundo, levando vantagem, enganando os outros. Machia não enganou ninguém. O espírito do Machia é o Uraco Adesh, o Espírito Santo, né? O Espírito de Jeová, né? O Espírito de Deus não mente. Tem alguma coisa errada nessa natureza sua quando você dá vazão ao lugar ao pecado, né? Lugar ao diabo, né? Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus e Jeová para fazer o que é direito. Romanos 6, 18. Romanos 6, 20. Quando éramos escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito, mas agora quem roubava vai fazer o que é direito. Trabalhará com as mãos, ganhará o sustento e ainda vai repartir com quem tem necessidade. Quem mentia não vai mentir mais. Também não vai sair da vossa boca.
Romanos 6, 22. Mas agora vocês foram libertos do pecado e são escravos de Deus e Jeová. Com isso vocês ganham vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte. Lá em Jeoanã, em uma das 3 cartas, Jeoanã, que você chama de João, diz assim: quem nasce de Deus não peca. Ou seja, não é mais incrédulo. Por que fuma? Por que bebe? Por que adultera? Por que prostitui? Porque és um incrédulo. Quando corta-se a raiz da incredulidade, a árvore não dá mais fruto. Porque cortou a raiz, não tem mais vida. Morreu a árvore do pecado, né? Então tudo depende se morrestes, né, com Mashiach na cruz. Pois o salário do pecado é a morte, separação completa do Criador. Mas o presente gratuito, o regalo, né? Presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Mashiach Yeshua, nosso Adon. Adon no hebraico é Senhor. Romanos 7. A luta interior, né? De modo que se ela viver com outro homem, enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Paulo está dizendo aqui que a mulher está ligada pela Torá, a lei, enquanto o marido estiver vivo, né? Se ela larga o marido e vai viver com outro homem, a mulher vira uma adúltera, né? Se o marido morre e ela fica viúva, ela está livre para casar, né? Com quem ela quiser, né? Porque o marido morreu, ela ficou viúva. A Torá acabou, gente. Aí ele vai mostrar esse paralelo, né? Da mulher ligada ao marido enquanto o marido viver e da Torá, né? O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da Torá, vocês também já morreram, pois são parte do corpo do Mashiach. E agora, vocês pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que não possamos viver uma vida útil no seu serviço. Agora, presta atenção. Vocês pertencem a Ele, ao Mashiach. Porque se você está na Assembleia de Deus, na Universal, na Batista, na Presbiteriana, você pertence a Jesus, a Cristo. O Deus grego, o Deus romano grego, né? E a igreja vai te dar um clube, um campo de futebol, para as mulheres entrar lá de biquíni, né, fio dental, se beijar lá, se lambuzar no pecado. Não tem como você ser liberto dentro de uma denominação. Ela é seu marido. Você está casado com as denominações, organizações, com as igrejas, para você vir ao Mashiach. Essas igrejas aí tem que morrer, né? Agora é DJ, né? Assembleia de Deus aqui em Goiânia. O congresso aqui, DJ para os jovens, né? O mundo. Malafaia tem uma bateria de carnaval lá, que toca, né? Isso que é para evangelizar. Isso é o mundo, gente. Quem ama o mundo é inimigo do Criador, é inimigo de Deus, Jeová. As igrejas têm que morrer, né? Porque a mensagem, esse evangelho das igrejas é romano. É da igreja católica, são filhas da igreja católica. Sai dela, povo meu. Ou então você, quando elas caírem, você cai com elas, né? É a escolha sua, né? Pois quando vivemos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levava para a morte. Quando eu vim para a Igreja Batista, eu era fanático em futebol. Quando eu vim para a Assembleia de Deus, em 89 e 95, ainda gostava de futebol. Na Assembleia de Deus, de 89 a 95, cheguei até ir aqui no Serra Dourada assistir jogo, né? Como eu era pregador, eu via as pessoas lá, que no estádio de futebol não tem como você esconder o rosto. Eu olhava ali e disse, aquilo ali eu conheço, é o presbítero, né? Pregador da Assembleia de Deus do bairro, tal. Mas ele também estava olhando para minha cara. Agora, para você ver que a igreja não liberta, isso era lá em 1992.
E minha esposa não gostava, mas eu disse, mas eu gosto de estádio, eu gosto de ir no estádio. Eu vim pro Tabernáculo, né? E tal, fiquei lá quase 17 anos. E aí já no Tabernáculo, graças a Deus, parei de gostar de futebol, parei em estádio de futebol, né? Ainda fiquei 10 anos no Cacu, né? O Cacu pregava que futebol é do diabo, né? Mas o mesmo Cacu Felipe, falso profeta, que prega que futebol é do diabo, o Cacu casou com 7 mulheres e vive com 4 mulheres. Ou seja, pro Cacu Felipe, poligamia não é do diabo não, porque ele é polígamo, né? Tem alguma coisa errada na pregação do Cacu, né? Ele não se enxerga. A pregação dele é falsa, é falha, né? Mas ele é um ditador, ele domina as pessoas. Como é que pode um homem dizer que futebol é do diabo e casar com 7 mulheres, viver com 4 mulheres e ter uma penca, uma renca de filho? Porém, quando eu cheguei lá no Cacu, 10 anos, eu já tinha sido liberto do futebol. Eu, desde o Tabernáculo, 17 anos quase, eu fiquei no Tabernáculo, eu já não ia mais em estádio, não assistia mais Copa do Mundo, jogo de futebol. Quando eu chego no Cacu, eu estava liberto. O Cacu não me libertou do futebol. O cacuísmo. E hoje, analisando o cacuísmo, é uma coisa ridícula, né? Ele diz que futebol, o Cacu Felipe diz que futebol é do diabo, mas Cacu vive com 4 mulheres. E vive com 4 mulheres porque eu fui lá na casa dele e vi o harém dele lá. Ele mente, ele esconde a vida particular, privada dele. A vida não é nem privada, a vida é uma privada, é uma fossa. É uma fossa aberta, né? Mas ele não quer que ninguém descobre, porque se descobrir vai abandonar ele. Hipócrita, né? Mas saiba que quando eu cheguei lá, eu já não era fanático e já não gostava mais de futebol. Já estava liberto, né? Como estou liberto até hoje. Graças a Deus. Não tenho vontade de ir em bar, balada, cinema. Não tenho vontade de ir em estádio de futebol, teatro. Eu não tenho vontade de ir em lugar mundano nenhum. Eu tenho vontade de ir pregar. Em praça, rua, feira. Quando eu vou fazer alguma coisa no centro da cidade, tenho que ir em alguma loja, eu levo minha caixinha de som e faço uma pregação. O útil ao agradável, né? Porque eu acredito que Deus já vinha trabalhando, desde quando eu levantei a mão, embora Jesus quer dizer suíno, porco, Deus da Igreja Católica, mas Deus viu a sinceridade. Por que eu fui saindo da Batista para a Assembleia de Deus para o Tabernáculo da Fé, Tabernáculo para o Cacuísmo, e hoje estou aqui pregando a palavra de Deus? Sinceridade. Em busca de uma libertação, em busca da verdade. Em busca de sair da velha natureza. A lei que me fez saber o que é pecado. E aqui Paulo vai mostrar o dilema da Torá, da lei, né? Que lá ainda tem a velha natureza, mas está morta, mas é pegajoso, né? Porque nascer de novo é como se você carregasse, arrastasse um defunto. É uma condenação, né? Você está carregando um defunto fedorento, né? Um morto, o velho homem, a velha natureza. Aonde você vai, ela está ali, né? Você não pode se livrar dela, né? Só na morte, quando vai ao paraíso, ou no arrebatamento, na transformação. Mas enquanto estivermos aqui nessa pele, nesse corpo humano, você vai ter que arrastar o cadáver, né? E ele é mau, porque ele fede, né? E às vezes você pode se distrair e dar lugar à velha natureza, né? Eu sou humano, Romanos 7,14, eu sou fraco, fui vendido ao pecado para ser escravo. Se faço, eu não, Paulo diz aqui no versículo 15, no versículo 14, sabendo que a Torá é divina, mas eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio.
Se eu faço o que não quero fazer, isso prova que reconheço que a lei, a Torá, diz o que é certo. Isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Isto é, a minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazer o bem. Tento fazer e não consigo, pois não faço o bem que quero. Mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Mas se faço o que não quero fazer, já não sou eu que faz isso, mas é o pecado que vive em mim é que faz. Sim, eu sei que o que acontece comigo é isso. Quando quero fazer o que é bom, não consigo fazer. Não consigo fazer. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que eu gosto da Torá de Jeová, da lei, né? Mas vejo uma Torá diferente agindo naquilo que faço. Uma Torá que luta contra aquela que a minha mente reprova. Paulo diz que a guerra interior já estava dentro da mente dele, né? Como quando William Branham ganhou o índio, né? Índio não sabe falar igual o homem branco civilizado. Depois o William voltou lá e perguntou o índio, como que você vai, né? Depois de sua conversão, ele disse, irmão Branham, eu vou muito bem e vou muito mal. Muito bem, muito mal? Por quê? Porque depois que eu me converti, eu vejo que tem dois cães dentro de mim. Um branco, desse lado aqui do coração, e um outro cão preto do outro lado. E o que está acontecendo? O branco rosna para o preto e o preto rosna para o branco. Um não gosta do outro. Por isso que índio está muito bem e índio está muito mal. Aí o profeta perguntou para o índio, qual dos dois cães vai vencer a guerra? O índio respondeu, aquele a quem índio alimentar mais. Aquele a quem o índio alimentar mais. É isso que acontece, gente. Enquanto estivermos aqui, a luta é todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo, todo milésimo do segundo contra o pecado, né? E essa luta chega aí para a mente humana. Quantos anos dura a luta na mente? Olha, eu tive um que durou mais de 21 anos. Hoje, graças a Deus e a Jeová, eu já tenho descanso, mas eu tive batalha na mente. Isso aqui que Paulo está dizendo, mais de 21 anos. Já cheguei a deitar no mato assim e gritar com toda a força que eu tinha. Oh Deus, tira Satanás de dentro da minha cabeça, de dentro da minha mente. Você acha que sai? Você acha que sai? Não adianta. Vamos aprender que isso aí, essa batalha só termina quando a gente morre e entra no paraíso, no terceiro céu, né? Ou quando o arrebatamento acontecer. Porque uma vez eu sonhei que eu não estava na terra, e eu estava num lugar, e quando eu cheguei nesse lugar, que não era aqui na terra, naquele sonho, aí eu olhei para mim mesmo e analisei, peraí, que coisa estranha, eu não tenho um mau pensamento, né? E lá, eu acho que eu estava na Assembleia de Deus, né, 89, 90. Agora, por que lá tem essa coisa, né? Pensamento maligno, pensamento perverso. De onde vem tantos maus pensamentos? E naquele lugar onde eu estava, eu pude olhar para mim mesmo, para minha mente, e eu disse para mim mesmo, é estranho. Minha mente está sem maus pensamentos aqui, né? Então Paulo via uma luta dentro do interior dele, né? Uma lei que luta contra aquela que a minha mente, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. A luta estava uma luta mental. E isso é brabo. Eu lembro quando eu tinha 16 anos, minha mente cansou que minha mãe pensou que eu fiquei com problema mental. Fui levado no Adalto Botelho, diante de um psiquiatra, medicamento sem exame nenhum. Impregnou, intoxicou, fui levado para fazer umas sessões com uma psicóloga, né? Ela me liberou, ela disse que eu não tinha problema nenhum, me liberou da mente. Porque cansa a mente, né? Pensa, você vai para a igreja batista e
E eu saí da Igreja Batista por causa dessa luta mental, essa batalha que ele está dizendo que ele teve. E fui para a Assembleia de Deus buscar uma libertação, só piorava, né? E fui para o tabernáculo buscar uma libertação, até expliquei esse problema para o pastor Joaquim Gonçalves. Sabe o que ele falou para mim aqui em Goiânia? Compra um calmante, toma um calmante, né? Porque só sabe quem está passando por isso, quem está passando por isso. E até no Cacu Felipe eu busquei libertação. Mas aí aprendi que enquanto estiver aqui nessa vida, isso pode aumentar, pode acalmar, pode ter uma bandeira branca, uma trégua, pode piorar, não tem como você fazer nada. Como você não pode se programar e dizer assim, a partir de agora, eu quero que você, mente, não tenha um pensamento mais. Desligue, mente. Sua mente não vai desligar, gente. Enquanto você estiver vivo, ela não vai desligar, ela não obedece você. Depois, conhecendo a mensagem do Mombrano diz que a mente é a porta do espírito do homem. E o Mombrano diz que nem Deus e Jeová e nem o diabo leva vantagem. É o lugar da batalha jamais pelejada. Porque para a palavra vir aqui, na alma, aqui embaixo, no coração, você vai ter que abrir a mente para a palavra passar. Ou vai ter que fechar. Se a mente abre, é Deus que abriu a palavra aí para a alma. Se a mente fecha, é o diabo que fechou. Aí, na mente humana, na maior batalha jamais pelejada, nem Deus e nem o diabo levam vantagem. É você que decide se você dá lugar a Deus ou ao diabo. Mas isso aí só termina no arrebatamento ou na morte física, né? Tem trégua? Tem. Tem momentos bons? Tem. Mas a gente nunca sabe quando piora e quando melhora. Como sou infeliz, Romanos 7, 24, quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? É o cadáver, gente, é o defunto que eu estou arrastando, que quem nascer de novo vai estar arrastando até a ressurreição, até a transformação. É pegajoso, que Deus seja louvado, Deus e Jeová seja louvado, pois ele fará isso por meio de nosso Adão e Yahushua Mashiach. Portanto, esta é a minha situação. É a minha também. Será de todos. Essa é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a Torá de Deus, mas na prática eu sirvo a Torá do pecado. Né? Tem uma guerra em mim. Aí ele vai para Romanos 8. Que Mashiach nos livrou da lei, da Torá, da lei do pecado e da morte. Deus condenou o pecado, Deus Jeová condenou o pecado da natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma da natureza humana pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Que as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza humana. E olha que quando você começa a se converter, você vai lembrar de uma coisa. Olha, eu não tinha esse pensamento contra a palavra, contra a Bíblia, contra Deus, contra os anjos, contra a lei, antes de ser crente. Antes de ser crente, somente não pensava em coisas sagradas, só no mundo, né? Era uma mente mundana. É no momento que você começa a crer que a luta começa a crescer, a ficar grande, né? É o cão branco e o cão preto, né? Como o índio falou para o William Branham, né? Mas as que vivem de acordo com o Ura HaKodesh, o Espírito de Deus, tem a mente controlada pelo Urash, né? Pelo Espírito. Ele vai falando aqui das duas naturezas, né? E Paulo fala aqui em Romanos 8, 9, quem não tem Ura HaKodesh, o Espírito de Cristo, não pertence a ele, né? Por isso tem que nascer de novo. Tem que ser emergir no Ura HaKodesh, né? Ele vai falando aqui em Romanos 8, né? Você pode ler Romanos 8, eu expliquei aqui, né? Eu venho para Romanos 9. Romanos 9 é Israel no passado, né? Romanos 10 é Israel no presente.
Romanos 11 é a nação de Israel futura. Eu já preguei tanto sobre Romanos 9, 10 e 11, né? Tantas pregações. Eu tenho mais de 3.000 pregações no YouTube aí, vídeos, né? Pregações completas. Sempre explicando Romanos 9, Romanos 10 e Romanos 11, que depois dessa minha pregação será a vez de Romanos 9, 27. Ainda que os filhos de Israel sejam como a areia da praia, só o resto, o remanescente, será salvo, né? E Paulo falando do povo judeu, a verdadeira adoração nós aprendemos com eles, né? Com os iudinhos, os judeus, foi com eles que Deus deu a Torá e fez as alianças, né? Poxa, eu já preguei tanto sobre Romanos 9, né? Romanos 10 e Romanos 11, né? Passado, presente, Romanos 9, passado de Israel, nação de Israel, Romanos 10, presente de Israel. O presente de Israel, né? Israel no presente. Israel está em sono profundo, mas vai ser acordado, né? É um mistério, né? A cegueira de Israel, o sono profundo de Israel. Mas há um número de israelitas para ser salvo, né? Através do profeta Elial na grande tribulação, né? Você entende? Romanos 11, o futuro de Israel, né? Eu pergunto, Romanos 11, 1, será que Deus Jeová esqueceu do seu próprio povo, judeus? Claro que não. Eu mesmo sou israelita, Paulo, descendente de Abraão, membro da tribo de Benjamim, né? Então, na graça, judeus e judinhos também são salvos. Mas na grande tribulação não vai ser salvo os judeus e não judeus, não. É só 144 mil. O nosso tempo está terminando agora, o tempo das nações, dos não-judeus. Na grande tribulação não tem salvação. Não tem profeta para mensageiro para gentios mais não. É só para os israelitas, né? O remanescente, né? Você entende, né? Leia Romanos 11, 25. Meus irmãos, quero que vocês conheçam a verdade secreta, o mistério, para que não pensem que são muito sábios. A verdade é que a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venha ao conhecimento da palavra, né? Então tem um número de gentios, homens e mulheres das nações, para ser salvos. Agora, essa pregação que eu estou pregando está chamando os últimos. Os últimos do fim, do plano da salvação para os não-judeus. Está terminando, gente. O tempo das nações, a era de Laodiceia, que tem 120 anos. Éfeso teve 117, a segunda era. E Laodiceia não é a mais curta, é a mais rápida, né? Não é que é a mais rápida. Eu falei errado, mas os acontecimentos são rápidos, né? A mais curta é Éfeso. Mas Laodiceia, os acontecimentos, é uma era rápida, né? As coisas acontecerão rapidamente, né? Romanos 12. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus Jeová como sacrifício vivo. Não se morre mais animais. Agora é sua vida, né, que você sacrifica, dedicada ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus Jeová. Ele busca tais adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando você sacrifica seu eu, quando você morre para o mundo, para o pecado, para a falsidade, para as religiões, para as igrejas, para a teologia, para a filosofia, quando morre o desejo de ser um grande homem, né? De ter fama, popularidade, mulheres, dinheiro, de ser rico, né? Essa é a verdadeira adoração. Já não precisa estar dentro de quatro paredes, né? Para adorar o Criador. Você entende? Aguentem com paciência o sofrimento e ore sempre. Romanos 12, 12. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm. Receba os estrangeiros nas suas casas.
Peçam a Deus, os que perseguem vocês. Sim, Romanos 12, 14. Peça que ele abençoe e não amaldiçoe. Você viu agora no carnaval? Eu fiquei sabendo que usaram uma escola de samba, usou uma fantasia enlatada, representando os conservadores evangélicos, os crentes. Aí o pastor da Assembleia de Deus de Perus, São Paulo, achou ruim e desejou com que os carnavalescos sofram de câncer na boca. Tá aí. Eles vão pegar câncer. Isso é os crentes. Os crentes são feiticeiros. Evangélicos são bruxos. Igrejas são piores do que a macumba. Tá aí. Tá aí. Não vê o Genoduque, Valdomiro? Esses bruxos de Macedo, eles amaldiçoam e pegam nos outros. Não? E por que pega? A Bíblia diz que maldição sem causa não pega, não. A Bíblia diz que sobre Israel, a nação, não vale encantamento e nem feitiçaria. E outra coisa, quem é filho de Deus não pede maldição para ninguém. Se caiu uma maldição contra alguém que fez o mal, contra um filho de Deus, não foi porque o filho de Deus orou e pediu para Deus colocar câncer na boca dos outros, não. Foi porque Deus quis permitir o castigo, mas não é oração. Nunca será fruto de oração de um Talmudim, discípulo de Yehoshua Mashiach, filho de Jeová, pedir câncer na boca dos outros. Isso aí é bruxaria, gente. Mas também eles creem em Jesus Cristo, né? A igreja romana não matava quem discordava dela no tribunal da Santa Inquisição, pois as igrejas hoje, com o nome de Jesus, o nome católico romano, sentem que tem poder para trazer câncer na boca dos outros. São bruxos. Assembleia de Deus é bruxaria. Eu não tenho dúvida. Porque se fosse de Deus, Paulo diz, Romanos 12, 14, peça que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peça, ele abençoe e não amaldiçoe. Por que estão amaldiçoando? Por que estão desejando câncer na boca dos carnavalescos? É porque não são filhos de Deus esses das Assembleias de Deus, da Universal, da Mundial. Essa crentarada hoje. Esses igrejeiros, né? O cristianismo é de Deus. O islamismo não é de Deus. O judaísmo não é de Deus. Eles são reprovados. Eles não conseguem viver a palavra. Eles não conseguem. Eles não conseguem. Agora a imprensa, os jornais colocam as maldições deles. E aí eles ficam nus, despidos, pastores. São piores do que bruxos, né? Mas você quer ficar aí, no meio dessa feitiçaria? Porque enfeitiça os congressos, as bandas, os pregadores eloquentes, né? Mesmo o Juliano Fraga, com as pregações dele, enfeitiça, né? Não tem padre também na igreja romana que faz homilia, prega bonito e enfeitiça? É tudo feitiçaria. Na mãe católica e nas filhas protestantes, evangélicas, pentecostais, deuteropentecostal. Ô pregador, você está me dizendo que tudo é bruxaria? Lê Apocalipse 17 e Apocalipse 18. A grande prostituta, seus filhos, e a grande Babilônia, e as riquezas das igrejas que encantam, enfeitiçam as pessoas. Mas vai, eu não estou aqui para mudar a vida de ninguém, não. Acredito que Deus vai mudar os eleitos. Alegre-se com os que se alegram, chore com os que chorem. Tenha por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceite serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não pague a ninguém mal com mal. Procure agir de tal maneira que você receba a aprovação dos outros. Isso aqui não é cristianismo, não. Isso aqui não é RI da Deus e Amor. Não é regulamento da Igreja Universal. Não é estatuto da Mundial. Não é norma, regra da plenitude do Agenoduque. Isso aqui não é doutrina da ADVEC, Assembleia de Deus Vitória do Malafaia. Isso aqui é Bet Sorá, gente. Boas novas de Achalia, Shaul, Apóstolo Paulo. Isso aqui as igrejas estão 1 bilhão.
1 bilhão de distância das sagradas escrituras da Bíblia. Vocês façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Hoje os pastores mandam os fiéis levar os próprios irmãos de outra igreja no fórum, no tribunal, ainda diz assim, ó, se ganhar a questão, irmão, irmã, lembra de me dar o dízimo, de pagar o dízimo aqui na igreja. Viu? Quando Paulo diz que o irmão não leva o irmão à justiça, sofre o dano. Vai ver a história da Assembleia de Deus Madureira com a missão. O câncer. Paulo leva Macalão, né, Madureira, com a Assembleia de Deus aí, missão. Eles foram na justiça. A Madureira ganhou, o Manel Ferreira, pai, que tem o Manel Ferreira, filho, que é o chefe hoje. O pai é juiz. A Assembleia de Deus Madureira ganhou da missão na justiça. Na questão da revista da Escola Dominical, CPAD, a Madureira criou a Betel, né? Mas nasceu um câncer entre eles não se unem. Tem um câncer aí, porque eles foram brigar na justiça. Ou seja, não presta. O sistema de igreja, o sistema religioso não presta, gente. Não presta e não presta mesmo, entendeu? Nunca prestou e nunca vai prestar. E quando eu leio as 14 cartas, eu estou finalizando com Romanos, essa doutrina aqui não tem dentro de igreja. No que depender de vocês, faça tudo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém. Isso aqui também não tem dentro das igrejas, não. Nunca se vingue de ninguém. Pelo contrário, deixe que Deus seja quem dá o castigo. Pois a Escritura Sagrada, eu me vingarei. Eu acertarei com eles, diz o Senhor. Mas, como dizem as Escrituras, se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se tiver sede, dê água a ele. Mas vejo o Manel Ferreira e o Zé Wellington juntos, mas é projeto político, não? Para enganar os crentes. Quando é tudo da direita assim, não? Aí eles sentam, pegam na mão, ou no funeral, né? Mas no funeral vira, em vez de ser funeral, vira evento político, né? Vai lá o candidato a governador, prefeito, dá até uma palavra, né? Dá até uma palavra lá no púlpito da igreja. Se o teu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se ele estiver com sede, dê água a ele. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. O Cacu veio pregando que se um branamista, católico, protestante, evangélico me impedir comida, o Cacu estava ensinando os fiéis a jogar comida na lata de lixo, porque eles são semente da serpente. Ô, Cacu Felipe falso! Cacu disse que não veio para ensinar o que Paulo ensinou. E o que Cacu ensina? Cacu é igual Muammar Gaddafi. O Gaddafi, quando virou o ditador da Líbia, ele criou um livro verde. O primeiro livro do Cacu era livro verde. E ele botou para ensinar o ensinamento de Muammar Gaddafi na Líbia nas escolas, né? Para dominar o regime. Mas no final você sabe o que aconteceu com Muammar Gaddafi na Líbia, né? Cacu é um ditador, né? Paulo está dizendo, se o teu inimigo tiver fome, pode ser seu vizinho, o de frente, de lado, do fundo, que não gosta de você, que joga fezes dentro do seu quintal, um dia Deus vai fazer ele precisar de você. Dê comida a ele, dê roupa a ele, dê água a ele, dê dinheiro a ele. Fazendo assim, você vai fazer ele queimar de vergonha. Né? Vai ter um remorso. Né? Você vai amontoar brasas na cabeça do seu inimigo. Né? Ele vai te fazer tão mal e você vai pagar com bem. Não deixe que o mal vença vocês. Mas vocês vençam o mal com o mal. Quem está na Torá não pode obedecer isso aqui não. Porque a Torá lá em Shemot, Êxodo 21 diz, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Mashiach disse, a nova Torá, o Novo Testamento, a nova aliança, ame os seus inimigos. Se te bater na direita, dê à esquerda. Se mandar dar uma milha, ande duas. Se pedir a capa, dê a túnica. Eu me lembro que quando eu era pastor do tabernáculo, lá em Aracaju, uma vez eu preguei isso lá. Se bater na direita, dê à esquerda.
Aí eu era o último a ir embora, fechar o salão alugado, onde era o tabernáculo. Aí eu fechei, aí um fiel lá de Alagoas congregava comigo, né? Ele me esperou até o fim. Quando eu fechei, aí eu estou te esperando até agora aqui, pastor André. Eu era pastor, para conversar com você. Você pregou um grande sermão. Ser ovelha, cordeiro, quem bater na direita, da esquerda. Acontece que eu sou alagoano. Meu sangue é quente. Primeiro, ninguém vai bater aqui do lado direito. Antes dele bater, eu já dei um soco nele, já caiu já. Eu disse, Naquela época eu era cristão. Aí eu falei para ele assim, então você não é cristão. Você vai fazer isso mesmo? Vou. Então você não é ovelha. Ele disse, isso aí eu nunca consegui acreditar nisso aí. De que se bater na direita tem que dar à esquerda. Eu não consigo acreditar nisso. Eu não tenho essa natureza. Esse rosto aqui, ó, de alagoano, não foi nordestino, né? Esse rosto aqui não foi feito para homem bater, não. Não foi feito para homem bater, não. Falou comigo brabo, né? Eu era cristão, hoje, graças a Deus, não sou mais. Mas eu não larguei esse ensinamento, não. Eu só saí de lá dizendo para ele, pois é, então eu vejo que você não é uma ovelha, não. Porque Machia, lá eu falava Jesus, hoje eu falo Machia. Machia morreu na cruz, cuspiram, colocaram coroa de espinho, perfuraram com prego, né? Bateram, colocaram ele nu, despido na cruz. E quando ele abriu a boca, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Ele era o cordeiro, né? Nós temos que ser como Machia. Capítulo de Romanos 13, obedeça às autoridades. Quem é a autoridade hoje maior no Brasil? É o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tem gente que achou ruim, porque eu fiz uma pregação e disse que o Lula é um homem bom, mas ele não conhece a palavra, ele não é convertido. E o Bolsa Família dele, como eu morei 23 anos no Nordeste, enche a barriga de muitos pobres. Eu sei, tem gente que pega Bolsa Família, vai comprar bebida, jogar no tigrinho, né? Mas tem gente que é um meio de sobrevivência, né? Então, quando ele faz isso aí, o ProUni, né? Faculdade para os pobres, que eu tenho 53 anos, eu sei, antigamente faculdade era só para filho de rico. Eu tenho 3 filhos que já formou na faculdade, né? Uma filha e 2 filhos, né? Então, a obrigação do governo é dar comida mesmo para os pobres. Dar educação para os pobres. Aí eu vou falar que o Lula é um bom homem, porque a Bíblia não me manda falar mal da autoridade. O presidente é uma autoridade hoje. Aí tem gente que achou ruim, né? Eu devo orar pelo presidente, gente, se você quiser saber. Embora eu tive um sonho com o Lula, eu contei o sonho aqui, né? Eu não fabriquei o sonho, eu sonhei que eu entrei dentro do avião do Lula, mas o Lula não estava triste. Ele estava até feliz, ele estava com um terno escuro, uma gravata clara, e eu vi ele dentro do avião e de repente ele saiu ou sumiu. Não vi mais ele. Aí eu fui andando, as poltronas do avião, tudo vazia, né? Aí lá no meio do avião, lá na frente, tinha um homem sentado assim, ó, a poltrona virada. E eu vi que ele estava de preto. Porém, quando eu cheguei perto desse homem, eu vi que a roupa preta dele era uma roupa de mergulhador. Aí o sonho terminou, né? O que significa isso eu não sei, nós vamos ver, né? Você entende, né? Obedeça às autoridades, governador, prefeito, presidente, né? Pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus Jeová. As que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. O Lula foi colocado por ele? Foi, aí você diz, mas o Lula é um ladrão de 9 dedos. Você está pecando. A Bíblia não manda você fazer isso. Se ele está vivo e ele é o presidente hoje, você chama ele de ladrão, mas foi Deus que colocou ele aí em Brasília, né? Você está reclamando, dizendo que Deus errou, né? Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo são condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom
e eles o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus, para o bem de vocês. Até o Satanás está a serviço de Deus, o diabo. Mashiach não falou para Kefa, para Pedro? Satanás veio a mim e me pediu para se andar com você, Pedro. E eu permiti. Mas depois você vai se converter. Mas você vai ser cirandado. Antes do galo cantar, hoje você já me negou 3 vezes, Kefa. Você vai me negar 3 vezes. Né? E cirandou mesmo. Porque até o diabo, o Satanás, obedece ao Criador. Não lê lá no livro de Iov, de Jó? E o que é uma autoridade, um presidente, um governador, um prefeito? Do seu país, você tem que orar pelas autoridades do seu país. Vamos lá. É por isso que você deve obedecer às autoridades. Bolsonarista. Você deve obedecer o Lula. Você chama de 9 dedos de Lula ladrão. E a Bíblia está dizendo aqui, bolsonarista, evangélico, da direita. Romanos 13, 5. É por isso que você deve obedecer às autoridades. Não somente por causa do castigo de Deus e Jeová, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. Que Bíblia você está seguindo, evangélico? Assembleano? Sara Nossa Terra, Universal, Mundial, não sei que Bíblia é essa de vocês, não. Que a Bíblia manda vocês obedecer ao presidente. Porque ele vira a Bíblia, né? E quem é o juiz dele, do presidente, é Jeová Deus, não é nem você. Aí Romanos 13, 5, isso aqui é forte, gente. É por isso também que vocês pagam imposto. Não sejam sonegadores de imposto. Viu, crente? A Bíblia diz aqui, 13,6, é por isso que vocês pagam impostos. Sempre alguns arrumam um jeito de sonegar, de roubar os impostos do governo, né? Tem gente que diz assim, o governo é ladrão, eu também vou roubar, vai. E tem crente que diz isso, eu roubo mesmo. Vai, sonegador de impostos. A Bíblia manda pagar os impostos. É por isso que também vocês pagam impostos. Pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, da comida, Bolsa Família, da escola, da faculdade, elas estão a serviço de Deus e Jeová. Portanto, pague ao governo o que é devido. Não seja sonegador de imposto. Já teve pastor no Brasil famoso que foi para a cadeia por sonegar imposto, se comparando a Paulo, gente. Paulo foi para a cadeia por pregar em Yahushua Mashiach, não por sonegar imposto. Até Mashiach Yahushua mandou pagar imposto. Kefa, eu sou o filho do homem, eu criei o mundo, eu tenho que pagar imposto? Para ninguém falar mal de mim, pega a linha, vai lá no mar e pesca, tira uma dracma da boca do peixe, paga um imposto para mim e para você. Eu não precisava, mas eu vou pagar. Eu não vou ser sonegador de imposto, eu não vou dar motivo e razão para ninguém falar de mim. Ou seja, o próprio Yahushua pagou imposto, gente. Pague os seus impostos. Romanos 13, versículo 7. Ainda tem pastor de igreja que dá um jeitinho, um contador, contabilidade, ainda ensina como doutrina seus fiéis serem sonegadores. E Paulo está dizendo aqui, paguem todos os seus impostos. Mesmo o IPTU, pague. Mesmo aquele imposto ali, IPVA do carro, pague. Pague todos os seus impostos. E respeite e honre todas as autoridades. Não fique devendo nada a ninguém. Então, quando Paulo diz aqui, não fique devendo nada a ninguém, tem a ver com imposto, né? Tem a ver com imposto. A única dívida que vocês devem ter é de amar uns aos outros. Quem ama uns aos outros, cumpriu a Torá. Os seguintes mandamentos: não cometerás adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros são resumidos num mandamento só. Ame a todos como você ama a si mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer toda a Torá. Vocês precisam fazer todas essas coisas, porque sabem que em tempo que nós estamos vivendo, chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora
do que quando começamos a crer. Você está entendendo? Pegue as armas espirituais e comece a lutar, Paulo está dizendo. Aí no Romanos 13, vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia, nada de farra. E os congressos das igrejas hoje é tudo farra. Ou bebedeiras, nada de imoralidade, ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Mas tem as qualidades de Adão e Yehoshua Mashiach. Tem. E não procure satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. E tem muita gente que diz, eu sou crente, eu tenho a Bíblia, mas meu 38 não é crente não. Meu punhal, minha faca. Tem crente que anda armado, né? É valentão, né? Romanos 14. Aceite entre vocês quem é fraco na fé. Estou quase terminando. Isso aqui é o rugido do leão, viu? De Apocalipse 10:3. Já trouxe o grito da meia-noite de Matitial 25:6, que é o grito do anjo forte. Agora o leão está rugindo, né? As 14 cartas de Paulo. Deve vir as 7 vozes, né? São 3 coisas, né? Aceita entre vocês quem é fraco na emuná, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, se alguma pessoa crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na emuná come somente verduras e legumes, vegetariano, né? Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso, os irmãos vegetarianos. E quem só come verdura e legumes, os irmãos vegetarianos, não deve condenar quem come de tudo, quem come carne de boi, de vaca, de porco. Pois Deus, o Deus Jeová o aceitou. Quem é você para julgar escravo de alguém? Agora Paulo entrou aqui no lado da comida, né? Dos carnívoros e dos vegetarianos. Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele, Jeová. E ele vai vencer porque Adão pode fazê-lo vencer. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que os outros. Então, e outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem não dá mais valor a certo dia faz isso para honrar Adão. E também quem come de tudo faz isso para honrar a Adão. Pois agradece a Deus e a Jeová pelo alimento. Pela palavra da oração, o alimento é santificado com orações e ações de graça. Você nunca deveria comer comida sem orar primeiro. E hoje nós estamos comendo veneno. William Branham, ele tinha um dom na mão esquerda aqui, ó. Ele pegava na mão direita da pessoa o micróbio, bactéria, a doença que a pessoa dizia, o irmão Branham com esse dom na mão esquerda dizia. E muitas pessoas tinham diabetes e pegavam na mão do irmão Branham. E o dom que o irmão Branham tinha na mão não detectava diabetes. O irmão Branham dizia, diabetes não é bactéria. Se fosse, apareceria aqui na minha mão esquerda, né? Era um dos 2 sinais que o William Branham tinha. O outro sinal é que o irmão Branham podia dizer o que você estava pensando na mente, no coração. Aí o irmão Branham falou, você está vendo que não é bactéria diabetes? Diabetes é adquirido por causa de açúcar, alimentos químicos. Hoje, tudo que nós comemos às vezes não é nem alimento, produtos alimentares feitos em indústrias, com química, conservantes, elementos. E ainda você está comendo veneno e não tem coragem de orar por causa da guludiça? E tem gente que come igual pato, né? Nem mastiga, engole e não ora. E Paulo disse que é para orar com ações de graça para Deus santificar o alimento. Tem gente morrendo, né? E agora, e o diabetes? O diabetes é parar de comer açúcar, tomar refrigerante, né? Coisa industrial, doce, né? Biscoito, né? Só resolve, a tipo 2, né? Só se resolve com educação alimentar. Porque os velhos, quando ia comer uma fruta, tirava do pé de diabo. Quando ia comer um feijão,
alguma coisa, ele plantava e tirava da terra. Mas hoje você vai no supermercado, vai no supermercado. Quando você vai comprar um cuscuz, tem lá a letra T. Ou uma farinha de tapioca, né? Tem a letra T. O cuscuz transgênico é R$ 1,19. O cuscuz sem o T original é R$ 6, R$ 7. A gente que é pobre, como é que faz, gente? Você vai ter que comer transgênico. E ainda vai comer sem orar? É muita coragem, né? Então aqui ele está falando de dia. Um separa dia, outros não separa. Embora em Colossenses 2, 14, 15, 17, 18, Paulo diz que ninguém vos condene por guarda de sábado, né? Ou por comida ou por bebida, né? Ele já disciplinou lá, como em Atos 15, 29, diz que não é para comer sangue, carne de animal morto e estrangulado, nem comida oferecida comida oferecida a ídolos. E é proibida as uniões ilegítimas, que é quando a mulher perde a virgindade com o homem e casa com outro homem, ou perde a virgindade com a mulher e vai casar com outra mulher. Isso não é casamento, é rapichado, enrolado, né? Deus não vê isso como matrimônio. Quem morrer assim não vai entrar no céu. Vamos lá. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar a Adão. Também quem come de tudo faz isso para honrar a Adão, pois agradece a Adão pelo alimento. E ora, né? Para Adonai santificar. E quem evita comer certas coisas faz isso para honrar a Adão. Adão no hebraico é Senhor. E dá graças a Deus e Jeová. Pois nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos é para o Senhor, Adão, que vivemos. Se morremos também é para o Senhor, Adão, que morremos. Portanto, por que é que você, que só come verdura e legume, irmão vegetariano, vai condenar o seu irmão que gosta de comer churrasco, carne? E você que come carne, churrasco, bife, a milanesa, bem passado, mal passado, costela de porco, feijoada, por que você vai condenar o seu irmão vegetariano? Paulo está perguntando. Pois todos nós estaremos diante de Deus e Jeová para sermos julgados. O julgamento pertence a Deus. E Deus disse: eu juro pela minha vida, todos os joelhos vão se dobrar diante de mim. Todos vão afirmar que eu sou Deus. Romanos 15, 11. Assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus e Jeová. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o irmão a tropeçar ou cair em pecado. Se você faz, Romanos 15, 15, se você faz com que o irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa, por quem Machia morreu, se perca por causa da comida que você come. Porque Paulo disse que só existe um Deus e os ídolos não existem. E que se um pagão me convidar para ir comer na casa dele, eu posso comer tudo o que tiver na mesa, sem perguntar nada a ninguém por causa da consciência. Mas se alguém disser ali, essa comida foi oferecida ao ídolo, e o ídolo não existe, quem criou a comida foi Deus. Paulo diz, então eu não vou comer. Não é por causa da comida, é por causa da advertência, porque alguém pode sair dizendo, ele estava na casa do pagão lá e comeu tal comida lá. Aí o irmãozinho vai cair na emuná, né? Vai ficar mais fraco, vai parar de congregar. Aí Paulo diz, não, eu não vou comer. Mas não existe ídolo. Eu posso ir na casa de alguém que não é crente e comer de tudo lá na mesa, sem perguntar nada, só se disser. Isso aqui oferecemos a Jesus Olatria, a Maria Olatria, ao São Expedito, São Jorge, a Santa Luzia, ao Cosme Damião. Então aí eu devo evitar por causa da advertência, mas não é por causa da comida, que o Jesus não criou comida, nem a Maria, nem o Cosme Damião. Quem criou a comida foi Yehoshua, filho de Jeová. Mas para evitar o irmãozinho de cair, eu emei por causa da advertência, né?
Quem serve a Mashiach, Romanos 15, 18, agrada a Deus Jeová e é aprovado por todos. Por uma questão de comida, não destrua o que Deus Jeová fez. Todos os alimentos podem ser comidos, mas é errado comer alguma coisa quando isso faz com que outra pessoa caia. Não pode comer alimento para provocar, derrubar os outros na limonada. O que é certo é não comer carne, não beber vinho, é uma coisa certa. Nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a cair em pecado. Eu não bebo vinho, né? Por exemplo, eu parei de comprar carne de porco tem muito tempo, né? Ainda como carne de gado, né? Carne de galinha, né? Porco eu parei, mas não estou querendo dizer que todo mundo deve me seguir. Eu não vou condenar ninguém que come carne de porco. A escolha é sua, né? Eu também não tomo vinho aqui em casa. Eu não compro vinho, né? Eu não bebo vinho. Mas a escolha é minha. Mas não vou obrigar ninguém a ser igual a mim, né? Mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto. Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Mas quem tem dúvida a respeito do que come é condenado por Deus e Jeová quando come. Pois aquilo que ele faz não se baseia na emuná, e o que não se baseia na emuná é pecado. Aí Romanos, ali é o 14, o capítulo 14, vem o capítulo 15, né? Paulo manda ter esperança, né? No capítulo 15. Porém, nesta carta me atrevi a escrever. Você vai ver que a carta dos Romanos não foi nem Paulo que escreveu, ele disse que Técio escreveu, o irmão Técio, Paulo ditava, né? Porém, nessa carta me atrevi a escrever com toda a firmeza para fazer com que vocês lembrem de coisas que já sabem. Eu escrevi assim por causa do privilégio que Deus me deu. O cargo sagrado, né? O sagrado encargo que Paulo tinha, né? Paulo era um apóstolo, doutor, mestre, pregador por gentios. Paulo fazia um serviço sagrado, né? Por isso que ele escreveu com essa liberdade. Aí ele fala no versículo 28 do capítulo 15 que ele quer ir na Espanha, né? Depois que eu terminar esse trabalho, o que eu entregar toda a oferta lá em Jerusalém, que for recolhida, eu vou viajar para a Espanha. Que Paulo queria levar as boas novas, a Bet Sorá, para os espanhóis, né? Aí vem o capítulo 16, as saudações, saudai a Febe. Tem Bíblia que coloca Febe como diaconisa, mas ela era uma serva, né? Porque diácono é um homem casado com uma só mulher. Diaconisa não. Mas tem mulheres que servem, que limpavam ali a congregação na casa de Áquila e Priscila, ajudava a esposa de Áquila, a Priscila, a organizar, né, para o culto, né? Saudai Febe, é uma serva, uma serviçal, né? Mando saudação a Priscila e ao seu marido Áquila, meus companheiros, eles eram judeus, iudinhos. Quando Cláudio expulsou os iudinhos, os judeus de Roma, Áquila e Priscila foram expulsos. Foram caminhar lá e acharam Apolo em Corinto, né? Meus companheiros no serviço de Mashiach Yoshua, eles arriscaram a sua vida por mim. Colocaram o pescoço, a cabeça, por causa de Paulo, né? Sou muito agradecido a esse casal, Áquila e Priscila. Não somente eu, mas também todas as congregações dos que não são judeus. Aí ele vai agradecendo aqui, Epenedo, querido amigo Epenedo, que foi o primeiro a crer em Mashiach Yoshua na província da Ásia, o Epeneto. Saudação a Maria, que tem trabalhado muito por vocês. Saudações a Andrônicos e Júnia, meus conterrâneos, patrícios judeus, que estiveram comigo na prisão. Eles são apóstolos, 2 apóstolos, bem conhecidos aí em Roma, né? Antes de mim, né? Entre os crentes, né? Quem mais? Também saudação ao Urbano, o irmão Urbano, nosso companheiro do trabalho no serviço de Mashiach.
E o meu querido amigo Estaques. O amigo Estaques. Pessoas que nós nem sabemos quem era, mas que ajudava Paulo, né? Saudações a Apeles. Apeles, um irmão que tem dado muitas provas da sua emoná no Machia. Saudação pessoal à família de Aristábulo. Saudações a Herodião, meu patrício, conterrâneo judeu, e aos irmãos em Adom, Adom no hebraico é Senhor, a família de Narciso. Saudações a Trifena, a Trifosa, irmãs, que trabalham no serviço de Adom, Adom no hebraico é Senhor. E a minha querida amiga Pérside, que também tem trabalhado muito para Adom, Adom no hebraico é Senhor. Mando saudações a Rufo, trabalhador que tem se destacado no serviço de Adom, Adom no hebraico é Senhor, gente. E a mãe dele, que sempre me tratou como filho. Saudai aos irmãos Assíncrito, Flegonte, o irmão Hermes, o irmão Patrobas, o irmão Hermas e todos os irmãos que estão com eles. Saudação. Saudações a Filólogo. Saudações a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, ao irmão Olimpas e a todas as pessoas do povo de Deus e Jeová que estão com eles. Paulo diz aqui em Romanos 16, cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão, o ósculo santo. Quer dizer, o irmão abraça o irmão e beija o irmão. Vai beijar na boca, vai beijar na bochecha, vai beijar no pescoço. Aí você vai dizer, isso hoje é homossexualismo, homem com homem, é lesbianismo, mulher com mulher. Eu não me importo com o que você vai dizer. Está aqui em Romanos 16, Paulo dizendo, cumprimentem uns aos outros com um beijo santo, beijo de irmãos, de irmãos, o ósculo santo. Se Paulo mandou, e Roma é na Europa. Quem sou eu para desobedecer? Eu acredito. Todas as congregações do Machia mandam saudações a vocês. Meus irmãos, peço que tome cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na emoná e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afaste-se dessas pessoas. Porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Machia, o nosso Adom. Adom no hebraico é Senhor. Mas assim mesmo, por meio de conversas macias e com bajulação, eles enganam o coração das pessoas simples. Todos sabem como vocês têm sido fiéis às boas novas, a Bet Sorá. Por isso eu me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom e não tenha nada a ver com o que é mal. E Deus e Jeová, nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a graça de Adão e Yehoshua esteja convosco. Timóteo, meu companheiro de trabalho, manda saudações a vocês. Era pouco obreiro que Paulo tinha, colaborador. Timóteo, Lúcio, Jazão, Sosipatro, meus patrícios conterrâneos judeus, também mandam saudações. Aí o Romanos 16, 22, Tércio, é outro irmão, que escrevi essa carta que Paulo ditou para mim. Mando saudações a vocês de Roma, o meu hospedeiro Gaio, em casa de quem a congregação aqui se reúne. Era tudo em casa, não tinha quatro paredes, templo, catedral, nave. Manda saudações a vocês, Erasto, o tesoureiro da cidade, nosso irmão Quarto, também manda saudação. Que a graça de Adão e Yehoshua Mashiach esteja com todos vocês, amém. Louve a Deus, irmãos de Roma, pois ele pode conservar vocês firmes na emoná, de acordo com o evangelho que eu anuncio, Bet Sorá, boas novas,
isto é, a mensagem a respeito de Yahushua Mashiach, de acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado. Porém, essa verdade foi revelada agora, por meio daquilo que os profetas escreveram, e por ordem de Deus e Jeová, o Eterno, Elohim, né? Ele se tornou conhecido em todas as nações, por todos os que creram e obedecem. A Deus Jeová, único e sábio, seja dada a glória para sempre por meio de Yahushua Mashiach. Amém. Aí eu terminei as 14 cartas, né? E para mim isso aqui foi o rugido do leão de Apocalipse 10, versículo 3. O forte grito do anjo forte de Apocalipse 10, 3 é o grito da meia-noite. O rugido do leão é as 14 cartas. Vamos aguardar as 7 vozes, né? Amém.